Tudo bem, é 31 de março, dia 32 da Operação Epic Fury. E preciso falar sobre o que aconteceu durante a noite, porque este é um dos maiores desenvolvimentos de toda esta guerra. O presidente Trump publicou imagens no Truth Social mostrando um depósito de munições em Isfahan sendo atingido. E o que se vê nesse vídeo não é apenas uma explosão. O que se vê são explosões secundárias. Isso significa que as munições armazenadas dentro desses bunkers, os mesmos mísseis balísticos e estoques de drones que têm alimentado os ataques do Irã ao tráfego marítimo no Golfo, aparentemente começaram a detonar em cadeia. De acordo com a entrada da Wikipedia sobre a guerra do Irã, os EUA utilizaram bombardeiros para atacar um depósito de munições e uma base aérea em Isfahan, causando o que é descrito como vastas explosões. Isso não é um ataque cirúrgico a um único edifício. Isso parece como se um centro de armas inteiro tivesse sido eliminado. E então, no briefing do Pentágono esta manhã, o presidente do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, subiu ao pódio e disse algo que muda toda a imagem desta guerra. Ele disse: "Dado o aumento na superioridade aérea, começamos com sucesso a conduzir as primeiras missões terrestres com B-52, o que nos permite continuar a dominar o inimigo." De acordo com o Middle East Monitor, Stars and Stripes e Times of Israel, todos confirmaram o mesmo briefing. O B-52 Stratofortress está agora voando sobre território iraniano pela primeira vez desde que a Operação Epic Fury começou há 32 dias. Deixe-me explicar por que essa única frase do General Kane é realmente enorme e o que significa para o rumo que esta guerra tomará. Então, aqui está o que você precisa entender. O B-52 Stratofortress não é uma aeronave furtiva. Ele não tem a baixa seção transversal de radar do B-2 Spirit, que realizou os primeiros ataques contra as instalações nucleares do Irã. Ele não tem a velocidade supersônica do B-1B Lancer, que tem bombardeado alvos à distância de segurança. O B-52 é uma aeronave de 70 anos, que é grande, barulhenta e voa em velocidade subsônica. De acordo com a análise de defesa da WIOM, o B-52H tem uma velocidade máxima de aproximadamente 1.050 km por hora, Mach 0,88, e tem realizado missões de combate desde que entrou em serviço pela primeira vez. Mas a razão pela qual ele não estava voando diretamente sobre o Irã até agora é simples. Se o Irã ainda tivesse sistemas funcionais de mísseis superficiar, esses sistemas poderiam supostamente interceptar um B-52 que voa em altitude normal sobre o país. Você não envia um bombardeiro não furtivo para uma área onde o inimigo ainda tem defesas aéreas funcionando. Você o envia quando você controla os céus. As palavras exatas do General Kane no briefing foram especificamente: dado o aumento na superioridade aérea. De acordo com o relatório da NTD, Kane observou que o B-52 carece da furtividade e da velocidade dos outros bombardeiros no arsenal dos EUA. E é precisamente isso que torna este anúncio significativo. A Força Aérea dos EUA está essencialmente dizendo que as defesas aéreas do Irã foram degradadas ao ponto em que um grande bombardeiro estratégico lento e não furtivo pode operar com segurança sobre território iraniano. Isso é uma declaração sobre o que o Irã tem e não tem mais. Quando o General Kane fala sobre a missão terrestre do B-52, ele está falando de uma plataforma que supostamente pode transportar até aproximadamente 32 mil quilogramas de armamento em uma única missão. De acordo com a análise do Army Recognition sobre a carga de armas do B-52, isso inclui munições de ataque direto conjunto,
bombas guiadas por GPS de 900 kg, armas de precisão de 450 kg, penetradores GBU-31 contra estruturas reforçadas, o míssil de ataque à distância AGM-158J-ASSM com alcance superior a 900 km e o GASSM-ER de alcance estendido. Uma única missão do B-52 pode supostamente entregar o efeito de ataque equivalente ao de múltiplas missões de aeronaves táticas. O que supostamente atingiu Isfahan durante a noite foi exatamente isso. De acordo com a entrada da Wikipédia sobre a guerra do Irã, os ataques tinham como alvo um depósito de munições e uma base aérea em Isfahan, causando vastas explosões. A palavra-chave nessa frase é vastas. Em termos de avaliação de impacto, vastas explosões secundárias significam que as munições armazenadas dentro da instalação começaram a detonar. O que significa que as armas que supostamente seriam usadas em futuros ataques ao tráfego marítimo, parceiros do Golfo e bases dos EUA, supostamente não estão mais lá. E esse ataque a Isfahan não está acontecendo de forma isolada. No mesmo briefing de 31 de março, o secretário de Defesa, Hegseth, confirmou que as últimas 24 horas viram o menor número de mísseis e drones inimigos disparados pelo Irã desde que a guerra começou. De acordo com o relatório do Red State sobre o briefing, só na noite passada tivemos 200 ataques dinâmicos. O General Kane confirmou que as forças do ZUA agora atacaram mais de 11 mil alvos em 30 dias de campanha. De acordo com o Middle East Monitor, Kane também confirmou que mais de 150 navios da Marinha do Irã foram abordados. Deixe-me dar a você o quadro do dia 32, conforme o briefing de hoje, porque os números são significativos. De acordo com as declarações previamente confirmadas do almirante Brad Cooper, a taxa de lançamento de mísseis balísticos do Irã caiu 90% desde o dia 1 da guerra. Analistas de defesa relataram que a queda está mais próxima de 92%. As taxas de lançamento de drones estão 83% abaixo, de acordo com as declarações anteriores de Cooper, com alguns analistas colocando esse número também em 92%. Ambos os números são anteriores ao ataque de hoje a Isfahan, que supostamente eliminou uma parte significativa do estoque restante de munições. O quadro naval. De acordo com o General Kane no briefing de hoje, 31 de março, segundo o Middle East Monitor, mais de 150 embarcações navais iranianas foram abordadas desde 28 de fevereiro. Isso é um aumento em relação à cifra de mais de 120, confirmada no briefing de 19 de março. A Marinha iraniana, com a qual os comandantes do IRGC contavam para fazer cumprir o bloqueio do Estreito de Hormuz por meio de lanchas de ataque rápido, o lança-minas e assédio costeiro foi supostamente substancialmente degradada. E então, há o desenvolvimento diplomático que Hegseth confirmou no briefing de hoje. De acordo com o Stars and Stripes, o secretário de Defesa Pete Hegseth disse que as negociações do país para encerrar a guerra com o Irã são reais e estão ganhando força. Hegseth confirmou supostamente ter se reunido com os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner, o vice-presidente Vance e o secretário de Estado Rubio, e descreveu as conversas como em andamento, ativas e ganhando força. De acordo com a entrada da Wikipédia sobre a guerra do Irã, mais de 20 petroleiros vinculados ao Ocidente foram supostamente autorizados a passar pelo estreito. A pressão militar e a via diplomática aparentemente estão se movendo ao mesmo tempo. No lado da postura das forças, e isso aconteceu há apenas alguns dias. De acordo com o comunicado oficial do CENTCOM e o Stars and Stripes, o grupo de prontidão
anfíbia USS Trípoli e a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais chegaram oficialmente à área de responsabilidade do CENTCOM em 28 de março. De acordo com o Stars and Stripes, essa é a 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais com base em Okinawa e marinheiros dos EUA, chegando a bordo do USS Trípoli. O que o Trípoli acrescenta? De acordo com a cobertura desse desdobramento, este é um navio de assalto anfíbio da classe América, que pode operar F-35B Lightning II, a partir de um convés plano, funcionando como o que os analistas chamam de Lightning Carrier. Ele traz aproximadamente 2.200 a 2.500 fuzileiros navais, com um elemento de combate aéreo completo. Isso dá ao CENTCOM opções que não tinha antes. Aviação naval que não depende dos principais grupos de ataque de porta-aviões, capacidade de assalto anfíbio e uma postura de força crível para possíveis operações contra alvos costeiros ou insulares. De acordo com o relatório do House of Saudi, o CENTCOM solicitou especificamente o Trípoli para ter mais opções para operações militares contra o Irã. Agora, o Irã ainda está contra-atacando. Isso precisa ser dito. De acordo com as atualizações ao vivo da Fox News de 31 de março, um ataque de drone iraniano atingiu um petroleiro kuwaitiano no Golfo Pérsico. E houve um incêndio significativo, embora os relatórios indiquem que o navio não foi perdido. De acordo com as mesmas atualizações, o UK Maritime Trade Operations confirmou que um petroleiro foi atingido por um projétil desconhecido ao largo da costa do Catar. O Irã ainda tem a capacidade de causar problemas, mas aqui está o contexto: são drones atingindo petroleiros. Há um mês, o Irã lançava centenas de mísseis balísticos por dia. Hoje, de acordo com Hegseth, esta é a menor taxa de lançamento de toda a guerra. A trajetória é clara, mesmo que a ameaça não tenha desaparecido. Uma coisa que ficou clara hoje foi a frustração do presidente Trump com os aliados europeus que estão se beneficiando do resultado desta campanha sem contribuir para ela. De acordo com as atualizações da Fox News de 31 de março, Trump publicou no Truth Social sobre a França se recusando a permitir que aviões militares dos EUA com suprimentos para Israel voassem sobre território francês, dizendo: "A França tem sido muito pouco útil." Ele seguiu com uma mensagem direta aos países que dependem do petróleo de Hormuz: "Comprem de nós. Temos o suficiente. Desenvolvam alguma coragem tardia. Vão ao estreito e tomem-no. Vocês terão que começar a aprender a lutar por si mesmos." O secretário de Defesa, Hegseth, reforçou essa mensagem no briefing. De acordo com o Stars and Stripes, Hegseth disse: "Há países ao redor do mundo que deveriam estar preparados para assumir responsabilidade nessa via marítima crítica também. Não é apenas a Marinha dos Estados Unidos. Da última vez que verifiquei, deveria haver uma grande e poderosa Royal Navy que poderia estar preparada para fazer esse tipo de coisa." Ele também declinou deliberadamente reafirmar o compromisso dos EUA com a defesa coletiva da OTAN. Sobre a questão de Hormuz especificamente, Hegseth também fez um esclarecimento importante hoje, que foi pouco noticiado. De acordo com as atualizações ao vivo da Fox News do briefing, o secretário de guerra, Pete Hegseth, não disse que reabrir o Estreito de Hormuz é um objetivo central dos EUA na Operação Epic Fury. Hegseth reiterou que os 3 objetivos centrais são abordar as capacidades nucleares do Irã, degradar sua fabricação de mísseis balísticos e abordar sua marinha. A reabertura de Hormuz é descrita como uma consequência de alcançar esses objetivos, não a missão principal em si. Deixe-me voltar aonde começamos. O B-52 voando sobre terra iraniana pela primeira vez neste conflito. Porque esse único dado diz muito sobre o estado atual da capacidade militar do Irã.
O B-52 Stratofortress não é enviado para espaço aéreo onde um adversário tem defesa aérea integrada e funcionando. Essa é uma realidade operacional básica. O fato de o General Kane ter confirmado missões terrestres do B-52 em 31 de março, citando aumento na superioridade aérea, significa que o Irã tinha restante de sua rede de mísseis superfície-ar nessa área foi avaliado como suficientemente degradado para que um grande bombardeiro lento e não furtivo possa supostamente operar no espaço aéreo. Hegseth também disse algo hoje que merece atenção. De acordo com o relatório do Red State sobre o briefing, Hegseth confirmou que bunkers de comando estão sendo atingidos repetidamente e que o inimigo está indo para o subsolo. Ele também supostamente fez referência a deserções em massa no IRGC. Isso está alinhado com o que se esperaria ver de uma força que supostamente perdeu sua força aérea, a maior parte de sua marinha, a maior parte de seu estoque de mísseis balísticos, e agora está assistindo o B-52 voarem sobre seu território. Em algum momento, o cálculo racional para muitos membros do IRGC muda. De acordo com o Stars and Stripes, as negociações são descritas como reais e ganhando força. De acordo com a entrada da Wikipédia sobre a guerra do Irã, Trump disse que a guerra não durará muito mais. Mas também de acordo com o Stars and Stripes, Trump ainda não descartou colocar tropas em solo iraniano, e Hegseth especificamente recusou dizer o que os EUA fariam ou não fariam. Observando, você não pode lutar e vencer uma guerra se diz ao seu adversário o que está disposto a fazer. Portanto, a pressão militar continua. As negociações supostamente estão em andamento, e o B-52 supostamente está fazendo para o que foi construído. Dia 32. O B-52 Stratofortress, uma aeronave de 70 anos que voa desde 1955, supostamente acabou de realizar suas primeiras missões terrestres sobre o Irã neste conflito. Não porque alguém em Washington decidiu fazer um gesto simbólico, mas porque, de acordo com o presidente do Estado-Maior Conjunto, as defesas aéreas que teriam sido necessárias para ameaçá-lo foram supostamente suficientemente neutralizadas. O Irã disparou o menor número de mísseis e drones desde que a guerra começou nas últimas 24 horas. Isfahan acabou de ter o que parece ser um evento massivo de explosões secundárias em um depósito de munições. As negociações são supostamente reais e estão ganhando força. O USS Tripoli está no teatro com 2.500 fuzileiros navais. E o B-52 está agora, supostamente, operando sobre o Irã sem armas de ataque à distância, lançando diretamente. O que acontece na próxima semana ou duas será crítico. Se esta é a fase final de pressão antes de um acordo ou o início de algo maior, isso depende de como o regime em Teherã interpreta o que acabou de acontecer sobre Isfahan. Mas o sinal do B-52 voando sobre terra é tão claro quanto pode ser. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Vejo você no próximo. Este vídeo é baseado em relatórios publicamente disponíveis, declarações oficiais e análises de defesa. Alguns detalhes podem estar sujeitos a mudanças à medida que a situação continua a se desenvolver.